Que história é essa de que Rodrigo Caio pode ser dispensado no Flamengo? E por que o nome do meia português chamado Tcheca foi parar no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essas duas perguntas e conta sobre uma mudança de postura do São Paulo em relação ao futuro de Igor Gomes. Falam ainda sobre o Palmeiras com semanas absolutamente decisivas no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Tem ainda tudo sobre o drama no Atlético Mineiro. Ótima notícia no Vasco, a 777 foi aprovada. Falo também sobre reforços do Santos e as últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês, bora deixar todo mundo super bem atualizado sobre as coisas do futebol. Antes pedir para deixarem um like se curtirem o vídeo e para se inscreverem no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é patrocinadora oficial de Atlético Mineiro e Fluminense. E nessa segunda-feira é dia de se dar bem na Betano com Curitiba e Santos, que fecham a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem uma super odd que paga R$ 12,50 em caso de gols. De Léo Gamalho pelo Curitiba e Marcos Leonardo pelo Santos. Dá para apostar também em Botafogo da Paraíba e Figueirense, jogo da Série C. Tem Premier League com West Ham e Watford. Também já dá para começar a preparar sua aposta para esta terça-feira, partida de volta entre Flamengo e Corinthians, Libertadores da América. Se o Corinthians se classificar para a próxima fase no tempo normal, você fatura R$ 32,00. Se o Corinthians passar nos pênaltis, você pode embolsar R$ 18,50 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano agora mesmo e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o São Paulo já tem tudo acertado com o Ferrarese, zagueiro venezuelano que pertence ao Grupo City, e o anúncio acontecerá nas próximas horas. O tricolor vai oficializar a chegada do atleta por empréstimo de uma temporada prorrogável até dezembro de 2023, sem custos pelo empréstimo. São Paulo assume 100% dos salários do venezuelano. Bora contar também que o Wallace, volante que é pretendido pelo Flamengo, embarca nessa segunda-feira de volta à Itália. Ele veio acompanhar os primeiros dias dos seus filhos gêmeos que nasceram na semana passada. O Flamengo tenta avanços nas tratativas com o Udinese, mas o acordo parece cada vez mais complicado. Bora contar também que os familiares de Eliezer Pena estiveram no Allianz Parque nesse domingo assistindo a vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Goiás. Se você não associou o nome à pessoa, eu me refiro ao motociclista que morreu naquele trágico acidente na batida com o zagueiro Renan, que não tem mais vínculo com o Palmeiras. Para completar, falar que o Fortaleza fez 3-0 no Internacional, mesmo com um jogador a menos durante a maior parte da partida, e com o resultado, o Leão do Pici está a apenas um ponto de deixar a zona do rebaixamento, já é o 17º colocado, o primeiro no Z4, só um ponto atrás do Avaí. Para arrematar de vez, Vitor Roque, só 17 anos de idade, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, foi comprado por R$ 24 milhões do Cruzeiro. Marcou 2 golaços nesse domingo na vitória do Furacão por 3-2 contra o Atlético em Minas Gerais. Com mais esses 2 gols, o Vitor Roque já soma 11 gols em 29 partidas como profissional na atual temporada. Bora trazer notícias sobre o Santos e elas não são muito boas. Léo Batistão deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Almeria, da Espanha. Esse mesmo time que contratou o Kaique algumas semanas atrás por 7 milhões de euros, havia feito na semana passada uma proposta ao Peixe pelo Léo Batistão. Oferta prontamente recusada. O Almeria melhorou a proposta, o jogador pediu para nem viajar para o confronto contra o Curitiba na noite dessa segunda-feira, foi atendido e o Santos e o Almeria acertam os últimos detalhes da transferência do atacante, de 29 anos de idade, cujo contrato se encerra em 1 ano. Ele é dono de um dos maiores salários do elenco e dentro do Peixe há a convicção de que seu custo-benefício não é tão bom. Com o aumento dessa proposta, a tendência é que ele não fique. Desde que foi contratado, o Batistão soma 38 jogos, 7 gols e 3 assistências. Segunda notícia não tão boa para o Peixe é que Vitor Carvalho, volante brasileiro de 25 anos de idade, formado na base do Curitiba, que hoje pertence ao Gil Vicente, ele teve seu nome especulado no Santos. De fato é um nome que agrada, os dirigentes e a comissão técnica gostariam de contar com ele, mas as cifras pedidas pelo Gil Vicente, próximas a 7 milhões de reais, praticamente inviabilizam um acordo para agora. O Santos ainda vai tentar uma última investida. Caso não consiga, vai guardar esse nome para tentar contratá-lo em 2023.
Quero falar agora sobre o Vasco, que enfim é da 777. Nesse domingo aconteceu a Assembleia Geral Extraordinária, em que sócios permitiram ao Vasco que fosse vendido por 700 milhões de reais por 70% das ações. Foram 79,4% dos votos a favor da venda do clube, da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, para a 777. Como é que vai funcionar a partir de agora? Num prazo de 10 a 15 dias, depois de uma série de burocracias, entre elas prazos de junta comercial, o Vasco vai passar a ser da 777. Durante esse período de 10 a 15 dias, vai haver uma gestão compartilhada por gente da 777 e por gente do Vasco, mas as principais decisões já serão da empresa americana, que prometeu fazer um aporte de 120 milhões de reais muito em breve. Dessa maneira, é possível pensar grande pro torcedor vascaíno. O grande problema é que a janela de inscrições se encerra em 15 de agosto, ou seja, resta apenas uma semana para que o Vasco e a 777 encontrem jogadores e uma comissão técnica disponíveis no mercado. A expectativa é de que o Vasco mude de patamar e faça com que o seu torcedor, o quinto mais popular do país, volte a ter alegrias depois de várias décadas de frustrações. E o Atlético Mineiro, hein? Só sobrou a Libertadores da América para ser disputada nessa temporada. O Galo perdeu nesse domingo em casa por 3-2 para o Atlético Paranaense. Chegou a estar vencendo por 1-0, 2-1 e tomou a virada no último lance da partida. Com a derrota, o Atlético está 13 pontos atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 7ª colocação na classificação geral. Se o campeonato terminasse hoje, nem teria vaga na Libertadores via Brasileirão. A grande e única esperança do Galo de título nessa temporada se resume à Libertadores da América na próxima quarta-feira. Allianz Parque tem confronto de volta das quartas de final entre o Galo e o Palmeiras no primeiro jogo em Minas Gerais 2-2. O Atlético vai precisar empatar para levar a decisão para pênaltis ou vencer no tempo normal para eliminar o Palmeiras, se vingando da queda na temporada passada. Atlético que vive um momento muito ruim, são 5 jogos sem vitória com 2 empates contra Cuiabá e Palmeiras e derrotas para Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. Enorme pressão. Ao final da partida o Hulk deixou bem clara sua insatisfação com a preguiça e a falta de compromisso de alguns companheiros. O técnico Cuca ainda tentou amenizar essa entrevista afirmando que o Hulk estava de cabeça quente, mas é com esse clima de muita instabilidade e incerteza que o Galo pega o Verdão. Com um detalhe importante: o Atlético havia estimado faturar bastante com as competições. As quedas precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, a chance de não ter mais título no Campeonato Nacional devem causar um enorme rombo financeiro nas contas do Galo. Bora falar sobre o Palmeiras, vitória por 3-0 no Allianz Parque contra o Goiás, manutenção da primeira colocação no Campeonato Brasileiro e ainda mais distância em relação ao Corinthians, o vice-líder. Hoje o Palmeiras tem 45 pontos, o Corinthians aparece em segundo, 6 pontos atrás, o Fluminense, que é o terceiro, está 7 pontos atrás, ainda tem o Atlético Paranaense em quarto com 8 pontos de desvantagem e o Flamengo em quinto com 9 pontos atrás. Mas, porém, contudo e todavia, os próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro serão absolutamente decisivos para que o Verdão dispare de vez e arranque rumo ao título do Campeonato Brasileiro ou para que a gente tenha o Campeonato Nacional embolado como nunca se viu. Por que eu estou dizendo isso? Porque os 3 próximos jogos são contra adversários diretos na parte de cima da tabela. Próximo sábado, por exemplo, o Palmeiras visita o Corinthians na Neoquímica Arena. Na rodada seguinte, no outro domingo, teremos Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E no domingo seguinte, Fluminense e Palmeiras, confronto do primeiro contra o terceiro colocado no Rio de Janeiro. Se o Palmeiras emplaca 9 pontos, somados aos 45 atuais, certamente abre ainda mais distância para Palmeiras, Flamengo e Fluminense e encaminha um título nacional extremamente importante. Se existirem tropeços, certamente vai haver aproximação dos seus principais concorrentes. Na minha opinião, hoje, Palmeiras e Flamengo são os grandes candidatos ao título, embora o Fluminense faça excelente campanha e torcedores do Flu, depois da vitória por 1-0 contra o Cuiabá, tenham gritado que o time vai brigar pelo título. Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer quem são os reais postulantes à conquista do Campeonato Nacional. E antes de encerrar o assunto Palmeiras, só queria trazer mais uma informação. Com esses 45 pontos atuais, o Palmeiras tem a 7ª melhor campanha entre todos os times que lideravam o Brasileirão desde 2006 no formato dos pontos corridos depois de 21 rodadas. A melhor campanha nesse recorte é do Flamengo de 2017, na oportunidade o Fla tinha 50 pontos conquistados.
Agora falar sobre o Corinthians com decisões e clima tenso. Será que o William fica? Vitor Pereira pode não terminar a temporada? Em meio a todas essas dúvidas, queria comentar sobre um nome que surgiu nos últimos dias. Você já ouviu falar sobre um jogador português, volante de 27 anos chamado Checa? Pois saiba que esse atleta, que disputou as últimas 6 temporadas no futebol francês, vestindo a camisa do Lille, foi sugerido por Vitor Pereira. Teve seu nome especulado no Corinthians a partir de uma eventual indicação do treinador português. Antes de gravar o vídeo, fui checar com uma pessoa da minha confiança do Corinthians sobre alguma possibilidade de negociação. Antes, deixa eu só te apresentar esse jogador, formado no futebol português e negociado 6 temporadas atrás no Lille. Foi titular durante quase todo esse período. Seu contrato acabou, ele ficou livre no mercado e nesse momento vai escolher onde quer jogar. A ideia dele, ao que parece, seria voltar para Portugal e o Porto sinaliza com a possibilidade de contratá-lo. O Rennes, da França, também demonstrou interesse. Segundo o volante moderno, que toca pouco na bola, mas sempre dando velocidade para acelerar o ritmo do contra-ataque. Também não faz muitas faltas e tem boa capacidade de marcação. Só 27 anos de idade, o que permitiria a ele vir ao Brasil, se valorizar e eventualmente ser negociado. Mas, apesar de todo esse cartaz, não deve haver qualquer tipo de negociação. Conversei com a minha fonte no Corinthians e essa pessoa assegurou que o nome do Checa nunca foi discutido internamente. Além do pouco prazo, a janela se encerra em 15 de agosto. O Corinthians alega que está fechado para contratações. A única exceção seria se pintasse um jogador de velocidade, atacante de lado de campo, muito barato e extremamente eficiente. Bora falar agora sobre Rodrigo Caio e a informação de que ele pode ter seu contrato rescindido com o Flamengo. Júlio Miguel Neto, setorista do Flamengo, responsável por vários furos recentes no clube, afirmou que se o Rodrigo Caio tiver de passar por mais uma cirurgia, o Flamengo não descarta chamá-lo para tentar uma rescisão de contrato de forma amigável. Vale a lembrança de que Rodrigo Caio e Flamengo têm vínculo até dezembro de 2023 e um pouquinho antes da última contusão especulava-se uma prorrogação do contrato. O Rodrigo Caio vivia a ótima fase, titular absoluto, já havia inclusive quem o defendesse na seleção brasileira. Até que apareceu mais uma contusão que tem sido seu maior adversário com a camisa rubro-negra. Por que essa situação chama bastante atenção? Não é comum que clubes de futebol dispensem atletas machucados. Isso nem é permitido por lei. O que se tentaria, numa eventual rescisão de contrato de acordo com o Júlio Miguel Neto, seria um acordo amigável, para que o Rodrigo Caio pudesse terminar seu tratamento sendo ressarcido pelo Flamengo até o fim do contrato. Tentei contato com o Nick Arcuri, que seu representante, ainda não tive resposta, mas conversei com uma pessoa muito próxima ao Rodrigo e essa pessoa me assegurou que ele está bem, que não vai precisar de uma nova cirurgia e deve se colocar à disposição para treinos e jogos muito em breve. Quero fechar o vídeo para falar sobre São Paulo e Igor Gomes. Contei para vocês na semana passada que o Igor fez uma pedida estratosférica, quer ganhar salário compatível ao do Caleri com direito a luvas. Informação que me foi concedida por uma pessoa do próprio São Paulo. Também falei que não há possibilidade de renovação do contrato. Pedida muito alta, oferta do São Paulo bem mais baixa. O vínculo dele se encerra em 30 de março. A partir de 1º de outubro ele já pode assinar contrato com quem bem quiser. Diante desse cenário, sabendo que vai perder o jogador de graça, São Paulo mudou sua estratégia e já comunicou aos representantes do Igor Gomes que eles estão liberados para procurar em clubes no exterior, caso pintem propostas daqui até o fim do mês de agosto, que é quando se encerram as principais janelas no futebol europeu. São Paulo vai analisar com enorme carinho, bem mais carinho do que teve quando algumas semanas atrás recusou 4 milhões de euros do Botafogo. O Botafogo segue interessado na contratação do meia tricolor, mas o Igor já deixou bem claro, ele e os familiares, em contatos com o São Paulo, que a ideia, ao deixar o São Paulo, é jogar no velho continente em algum clube europeu. Depois que eu contei para vocês sobre a pedida estratosférica do Igor Gomes, teve muito torcedor do São Paulo pedindo que ele fosse afastado e não jogasse mais. Tricolor julga essa decisão absolutamente incoerente, até porque se perderia um jogador importante e não teria retorno financeiro. A alternativa mais óbvia encontrada no Morumbi por agora é tentar vender o jogador. Se não rolar, aí sim, São Paulo fica com ele até março, utiliza enquanto pode e depois o perde sem render qualquer centavo. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!